Graça e paz, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, amém? Deus nos abençoe por mais esta palavra que vamos nos ser proporcionada agora. Quero agradecer a Ele por essa oportunidade mais uma vez, amém? Então, queria convidar a amada igreja a se posicionar em oração, para que a gente possa começar o culto em nome de Jesus, amém? Amém. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, na tua presença, levando a tua mensagem em nome de Jesus. Abençoa, Deus, aqueles que estão em casa, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão aonde quer que estejam agora neste momento, acompanhando a tua palavra, que eles fiquem atentos, que eles ouçam a tua voz na autoridade que há no teu santo nome. Eu quero te louvar e te agradecer por mais esta noite e mais esta oportunidade. Amém? Então, amados, hoje nós traremos um tema em relação a Deus responde às nossas orações. Como é que Ele faz isso? Hein? A gente sabe que Deus é mistério, né? E esse tema aqui, esse texto me deixou muito atento, muito impressionado. E aí eu queria compartilhar com a igreja, tá? Então, vamos lá começar, lá em Isaías 65:1, a referência da palavra. Amém? Então, diz assim, né? Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Olha só, como esse Deus é poderoso. Então, como Deus responde as nossas orações, igreja? Né? A oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa com Deus. É um fruto de um relacionamento. Deus guarda pela nossa oração. E é através dela que nós podemos ter intimidade e comunhão com Deus. Amém, crente? A gente é sabedor disso, né? O poder da oração, o que a oração proporciona, é um relacionamento com o Pai. Mas tem algumas coisas que a gente, às vezes, precisa ser lembrado, como eu posso falar, frisar, através da palavra de Deus, alguns pontos de alguma forma, de qual é a forma que Deus fala com você, comigo. E aí a gente vai entender para frente aqui alguns detalhes. Por isso, não faz sentido ficar repetindo frases ou fazer uma oração decorada. Isso não funciona em uma conversa. Olha só. Quem é que conversa de uma forma decorada com alguém? Ninguém, né? Todo mundo, a tendência é que converse com o coração aberto, né? Que abra, que diga o seu sentimento, aquela sensação, aquilo que você percebe. E da mesma forma não pode ser diferente, que tem que ser com Deus, né? Eu também não preciso alterar o tom de voz, nem usar palavras difíceis para falar com Deus. A reverência tem que estar no coração. Olha só. O corpo, ele pode estar em pé, mas a alma sempre de joelhos. Eu vou repetir essa reflexão, essa frase. O corpo, ele pode estar em pé, mas a alma precisa estar de joelhos. Salmos 51:17 faz nos refletir essa frase. Muitos irmãos e irmãos no Senhor fazem certa confusão. Como assim? Eu também oro ao Senhor com fervor, mas parece que Ele não me ouve e não responde às minhas orações. Alguém pode pensar dessa forma. Alguém pode ter falado isso em algum momento. Nós, muitas vezes, ficamos confusos com isso. Mas por quê? Por que eu oro tanto? Às vezes eu peço de uma forma assim, oh Deus, faz isso, faz aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí a gente às vezes fica confuso, muitas das vezes, com a resposta do nosso Deus. Por quê? O Senhor não é aquele que ouve as orações?
oramos com fervor, então por que não obtemos a resposta do Senhor? Né? Antes de tentar entender a razão, vamos primeiro analisar as seguintes perguntas. Como queremos que Deus responda às nossas orações? Olha só. Como queremos que Deus responda às nossas orações? Olha essa pergunta como é que é. Sabemos como Deus responde às nossas orações? Será que nós sabemos quando Ele responde às nossas orações? Responda para você. Se não sabemos, não é fácil deixar de perceber a resposta deles. Olha só. Se nós não sabemos, então vai ficar difícil, né, de perceber o que ele está respondendo, ou a forma que ele está respondendo. Você já deve ter ouvido essa história que eu vou falar agora. Ela é bem popular. Um homem preso em um telhado durante uma enchente orou fervorosamente a Deus, acreditando que ele viria salvá-lo. Olha só, ele orou fervorosamente, pedindo socorro para que Deus viesse salvá-lo. Certo? Após a oração, um pequeno barco, depois um grande navio e, por último, um helicóptero vieram salvá-lo. Mas o que aconteceu? Ele recusou todos eles, pois acreditava que Deus viria salvá-lo. Olha só. No final, o homem foi levado pela enchente e se afogou. Após ler essa história, podemos dizer que Deus não foi salvá-lo? Responda para você, o que você acha? Deus realmente foi salvá-lo, né? Todas essas equipes de salvamento foram enviadas por Deus. Mas o homem fez o quê? As recusou. Na verdade, em nossas experiências, da mesma forma que o homem, ao orar a Deus, continuamos imaginando e esperando que Deus nos responda de acordo com as nossas expectativas e da forma que queremos. Olha só, irmãos. Isso é muito interessante. Vou repetir essa parte aqui para quem não entendeu. Na verdade, em nossas experiências, da mesma forma que o homem, ao orar a Deus, continuamos imaginando e esperando que Deus nos responda de acordo com as nossas expectativas e da forma que queremos. Deus sabe todas as coisas e muitas das vezes a gente quer uma coisa que vai de encontro ao propósito dele para a nossa vida. E ele sabe o que é melhor para nós. Amém? E nós, como os teimosos, que muitas das vezes somos, até murmuramos, né? Quando vem a bênção, quando vem a forma de salvação, a forma de livramento, que vem na tua vida, que vem na tua direção, tu murmura. Tu não acredita aquilo que foi da parte de Deus. Porque não foi dessa forma que tu pediu para Deus, não foi dessa forma que eu pedi para Deus, como é que Deus me deu assim? Amém, irmãos? Então, momento para nós refletirmos em alguns momentos, que isso acontece em nossas vidas, não é só uma ou duas vezes. Se a ação de Deus não é aquela que imaginamos, pensamos que Ele não responde às nossas orações. Em muitos casos, não é o que Deus não responde às nossas orações, mas sim que não sabemos como Ele responde. Por isso que Deus é mistério. Todos nós sabemos que Deus é o Criador e nós somos a sua criação. Assim cabe a Deus decidir qual a resposta às nossas orações. Devemos levar em conta nossa posição e aprender a orar, aceitar e obedecer. Não pedir e não esperar que Deus responda às nossas orações da forma como imaginamos, porque assim a perda será nossa. Olha só, como é frustrante. A gente pede uma coisa e não vem da forma como a gente quer. Não veio desenhado, assim como eu escrevi para Deus, dessa forma eu queria, dessa forma. Eu queria uma casa dessa forma, eu queria um carro desse jeito. E aí, às vezes, não vem desse mesmo formato. E muitas das vezes vem melhor, e a gente não dá valor, não percebe. E aí, isso pode gerar o quê? Uma frustração na nossa vida. Na sua vida. Tá? Certa vez o Senhor nos prometeu, Mateus 7, do 7 a 8, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á,
Pois todos os que pedem, recebem, a quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, do 7 a 8. A palavra do Senhor ela é fiel, e Deus é tão bom quanto a sua palavra, e ela deve ser cumprida. Mas como é que Deus responde às nossas orações e chamados, irmãos? Em igreja, como é que Ele responde? Quando abrimos a Bíblia, não é difícil ver que a maneira como Deus responde às nossas orações, muitas vezes está além de nossa compreensão. E rompe com nossas ações. Na época do Antigo Testamento, os israelitas eram explorados. Vamos dar um exemplo na Bíblia agora, em relação à oração, ao pedido. Ao pedido que é feito, tá? Ao nosso Deus. E como é que Ele responde? Para a gente estar refletindo. Vamos lá. Continuamente, pelos egípcios, e viviam como prisioneiros. Quem? Os israelitas, né? Sofrendo, os israelitas oraram a Deus e pediram a Ele que os salvassem do jugo do faraó egípcio. Oh, meu Deus, eu preciso socorro, eu quero ser liberto dessa escravidão, né? Todos nós conhecemos essa história. No entanto, em vez de salvar os israelitas do Egito naquele instante, como eles imaginaram, Deus fez o quê? Enviou Moisés para levá-los para fora do Egito. Olha só, Deus preparou, levantou alguém para fazer isso. O clamor do povo era tão que Deus agiu. Como a resposta de Deus não estava de acordo com as suas concepções, irmãos, os israelitas se rebelaram e desobedeceram. Isso fez com que fizessem o quê? Vagassem em uma região inóspita por 40 anos antes de alcançarem a terra de Canaã. Então eles pediram, Deus mandou. Mas houve o quê? Rebelião. Então eles passaram mais 40 anos antes de chegar à terra prometida. Então esse percurso todinho, eu tenho acreditado que muita gente não teve a oportunidade de conhecer, né? Morreu. Então, são coisas que a gente pode deixar de perder uma bênção, um propósito, devido à nossa rebeldia, à nossa murmuração, tá? No período final, outro exemplo aqui, muito oportuno, no período final da Era da Lei, os israelitas viviam em miséria sob o regime de escravidão do Império Romano, olha só. Eles oravam e suplicavam a quem? Ao Messias, para que viesse logo salvá-los da escravidão romana. No entanto, quando o Messias, que é Jesus Cristo, veio, a quem clamava com desespero, veio fazer a obra de forma concreta e salvá-los. E eles fizeram o quê? O crucificaram. Já que a obra não estava de quê? De acordo com as suas noções, irmãos. Está vendo? De acordo com as suas noções. De acordo com as suas percepções. Tá? O que a gente tem pedido para Deus? E o que Ele tem mandado como resposta? E como que você tem recebido essa resposta? Como é que você tem transformado a resposta de Deus na tua vida ou na vida das outras pessoas, do irmão, da tua família? Amém? Responda para você mesmo. A partir desses dois fatos que eu acabei de mencionar, podemos ver que, embora as pessoas creiam em Deus e orem a Ele, elas mesmas se tornam o quê? Opositoras dele por não saberem como ele cumpre suas promessas. Amém, igreja? Então é o momento de refletir. Momento de refletir mesmo. Tá? A gente pede para Deus, suplica, ora, e Deus manda a bênção. Ah, não vem desenhado como eu pedi, daquela forma. Mas Ele manda. E como é que tu tem pego essa resposta, essa oportunidade que Ele tem te mandado para poder chegar ao teu objetivo, para poder alcançar aquilo que tu almeja? Você tem parado para refletir?
Ou você simplesmente não dá valor, ou você simplesmente não entende, isso não é para mim isso aqui agora. Tá? Então, é o momento para a gente refletir. Quando Deus fala conosco de diversas formas, ou usa alguém, e muitas das vezes a gente perde a oportunidade. Amém? De fato, Deus nos fala através de todas as coisas. Olha só. Respondendo às nossas orações e nos informando a sua vontade. Ele nunca esteve escondido de nós, igreja. Na medida em que prestemos atenção e usemos nosso coração como coração para conhecer e valorizar pessoas, eventos e objetos que ele nos apresenta todos os dias, veremos que Deus está conosco e nos guia o tempo todo. Foi o que eu comentei. Então, ele usa pessoas, ele vai usar objetos, ele vai usar uma situação, algo para te proporcionar aquilo que tu tem pedido para ele. Aí cabe a nós ter essa percepção, ter essa noção, para que nós não possamos cometer os mesmos erros que eu dei o exemplo agora. Amém? Na verdade, a vontade de Deus nunca esteve escondida de nós, desde que oremos sinceramente a Deus. Ele vai ouvir nosso coração e nos responder. Deus é um Deus vivo, igreja, e está sempre ao nosso lado. Quando estamos em dificuldade e clamamos por Deus, Ele sabe e de forma prática organiza pessoas, eventos e objetos para nos ajudar, para que nossos problemas possam ser resolvidos e possamos entender as intenções dele. Na verdade, as pessoas de respostas de Deus não são tão simples como imaginamos. Olha só, as formas de resposta de Deus não são tão simples como nós imaginamos. Ele usa muitas maneiras para nos responder e nós, de fato, experimentamos algumas delas com as nossas orações. Por exemplo, às vezes Deus nos esclarece e ficamos sabendo como seguir as orientações contidas na palavra. Às vezes Deus nos orienta através de pessoas, eventos e objetos ao nosso redor. Alguém diz ou faz algo que, de repente, resolve nossas dificuldades. Outra vez, Deus vai nos iluminar e nos mover para que possamos refletir e, em consequência, chegar ao entendimento sem nos darmos conta. Então, Deus vai fazer algo. Isso é fato. Ele vai mover céus e terras ao coração quebrantado dele, a ele. Amém? Isso é fato. Então, algo ele vai fazer. Então, essas são várias maneiras simples pelas quais Deus nos responde. Podemos dizer que todo irmão e toda irmã que verdadeiramente acredita em Deus tem essa experiência. Somos incapazes de compreender a sabedoria de Deus. E há tantas outras maneiras de Ele nos responder que nos obriga a orar com o coração. Tá. A oração, irmãos, é a maneira mais direta de estabelecer relações normais com Deus. Por meio de oração, recebemos a obra do Espírito Santo e fortalecemos nosso espírito. Através da oração, entendemos a vontade de Deus e sabemos o que fazer para cumprir a vontade dele. Através da oração, somos protegidos por Deus e gradualmente percorremos o caminho do respeito a Ele e evitamos o mal. De fato, a oração, a gente como cristão, a gente sabe qual a diferença que a oração faz, né? O cristão que não ora não tem identidade, né? Então, é impossível a gente ser cristão e não orar, tá? Então, a tua oração, a forma como ela é feita, o teu quebrantamento, então, isso aí tudo Deus conhece. A gente não tem como simular, não tem como disfarçar. É algo que é impossível de nós fazermos isso, né? Para esse Deus. Então, gradualmente percorremos o caminho do respeito a Ele e evitamos o mal. Então, consequentemente, se nós oramos, nós evitamos o mal em nossa direção. Livramento todos os dias. Que a gente sabe que a gente sofre, né? Contra as nossas vidas, nossos familiares, amigos, as pessoas que a gente ama, né? E a gente sabe como a autoridade que a gente tem, que a gente é, através do nome de Jesus, a gente é perseguido. E a Bíblia diz que a gente ia ser perseguido, tá? Mas os que amam, os que servem a Deus, estão preparados para isso.
E tem discernimento para combater com bom combate isso. Amém, igreja? Então, orar é crucial para a nossa crença em Deus e para buscar a verdade para receber a salvação de Deus. Orar é abrir e mostrar caminho através do qual finalmente recebemos o poder de Deus para praticar a verdade, fazer bem o nosso dever e satisfazer a Ele. Sendo assim, as orações têm papel mais importante em nossas experiências de vida. Logo, é ainda mais importante aprender a orar a Deus e ouvir as suas respostas. Olha só, eu vou repetir. Mais importante é aprender a orar a Deus e ouvir as suas respostas. Então, para que a gente possa refletir, será que eu tenho orado da melhor forma? Será que eu estou sabendo pedir para Deus o que eu estou precisando? Porque Ele sabe o que a gente precisa. Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece a tua aflição. Ele sabe aquilo que tu precisa honrar, aquilo que tu precisa cumprir com a palavra. Isso Ele sabe todas as coisas. Não adianta tu achar que não, que Ele sabe. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Mas o que a gente precisa aprender, pessoal? Aprender a orar e também a ouvir a sua resposta. Aprender a orar da melhor forma. Amém, igreja? Então, que a gente reflita através dessa palavra em relação a isso. Eu tenho orado da forma correta. Eu tenho buscado Deus, principalmente nesses dias em que nós estamos isolados, em que nós estamos evitando algumas coisas. Amém? E a oração em nome de Jesus, que a gente já conhece. Mas será que é um ponto que a gente precisa melhorar? Ou eu tenho errado nisso, eu tenho feito dessa forma? Amém, igreja? Então, isso aqui que eu estou compartilhando com vocês está servindo para mim também. Então, são coisas em que eu li, estou aprendendo e estou trazendo para a igreja para que a gente possa compartilhar e refletir nesses dias também. Amém? E a Bíblia vai mais além. Ela diz que tudo que eu pedi ao Pai em nome de Jesus eu recebo. Tudo. Tudo é tudo. João 14, do 13 ao 14. E por que então muitos não recebem? Então por que muitos não recebem? Aí eu tenho aqui 3 motivos para compartilhar com vocês. Por não ter fé. Tiago 1, 6 a 8. Toda oração exige uma ação. Bora ler Tiago 1, 6 a 8. Tiago 1, do 6 a 8. Ele diz o seguinte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha só. Olha só, irmãos. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Isso aqui para nós, mas eu sou cristão, eu sou crente, eu já sou convertido há 10, 20 anos, 30 anos. Eu não posso duvidar. Mas acontece, irmãos. Acontece. A gente tem que ser realista com nós mesmos. Acontece muitas vezes, rapaz, isso aí é difícil. Mas para Deus a gente sabe que nada é impossível. Mas no fundo a gente fica, será? Então, é coisa para a gente refletir. Toda oração, ela exige uma ação. Toda oração, ela exige uma ação.
Outro ponto. Então, esse foi o primeiro ponto, tá? Que eu comentei com vocês. Outro ponto. Por não ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O quê, rapaz? Como assim? Se eu sou cristão, sou convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, como é que é? Por não ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É uma das coisas em que eu não posso, onde eu posso não receber aquilo que eu tenho pedido para Deus. Vamos lá em 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Primeira Timóteo 2,5 diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem chamado Cristo Jesus. O homem Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, nós sabemos que Jesus Cristo é o mediador, não há outro, né? Para que a gente possa chegar até Deus, para que a gente possa alcançar a nossa salvação, tem que ser através de Jesus Cristo. E sei lá, como é que tem sido o nosso relacionamento com Cristo? Como é que eu tenho pedido para Jesus Cristo? Como é que eu tenho orado para Cristo? Porque eu sei que Ele é meu Senhor, eu sei que Ele é meu Salvador, mas será que eu tenho pedido da forma correta? Eu não sei. Aí é algo que você precisa responder para você mesmo. Isso é uma coisa que eu estou trazendo para a gente refletir. Tá, igreja? Para mim também. Isso está servindo para mim, tá? Só frisando. Outro ponto. Por ter uma ideia errada do que é orar em nome de Jesus. Olha só. Não basta fazer qualquer tipo de oração e colocar no final a frase em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é orar de acordo com a vontade de Jesus, tá? 1 João 3,22. É pedir o que ele pediria. João 15,7. Afinal, se você está pedindo algo em nome de alguém, é como se a própria pessoa que estivesse pedindo. Por isso, tudo que eu pedi, de acordo com a vontade de Jesus, eu recebo. Olha só, é como se você estivesse pedindo por Jesus mesmo. É como se a própria pessoa que pedisse estivesse lá, pedindo. Por isso, tudo que eu pedi de acordo com a vontade de Jesus, eu recebo. 1 João 5, 14 e 15. Amém, igreja? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, tá? Para a gente refletir nessa noite. Para finalizar, a Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos pelos motivos errados. Olha só, Tiago 4,3. É a intimidade com Deus que vai fazer com que a nossa vontade se alinhe com a dele. João 15,16. Deus sabe o que é melhor para mim e quando estarei pronto para receber. Isso aqui é algo que toca demais a gente. Deus sabe o que é melhor para mim e quando eu estarei pronto para receber. Então, Ele sabe todas as coisas. Então, Ele vai saber o momento certo. Aquilo que Ele tem preparado é exatamente o que eu quero, mesmo que eu não saiba disso. Romanos 12:2. Pois Deus olha para o objeto final da minha oração e me entrega aquilo que eu preciso para alcançar aquele objetivo, mas que seja diferente daquilo que eu pedi. Eu vou repetir porque parece que é meio confuso, mas eu vou repetir. Pois Deus olha para o objetivo final da minha oração e me entrega aquilo que eu preciso para alcançar aquele objetivo, mesmo que seja diferente daquilo que eu pedi. Mateus 7,11, leia e reflita nessa palavra.
Amém, igreja? Então, eu queria compartilhar com vocês esse tema, para que a gente pudesse refletir. E nesse momento agora, eu queria orar pelas nossas ofertas, tá? Pelas nossas ofertas, dízimos. Nós temos uma programação de entrega aí, né, no templo, de ofertas e de dízimos. Está aparecendo aí agora no seu televisor, tá? Então, fique à vontade no horário que você se sentir melhor. Amém? Então, oremos, igreja. Apresentemos as nossas ofertas, nossos dízimos ao altar do Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, bendizer o teu santo nome, te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, e que essa oferta, Deus, seja um gesto, um sinal daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio, de que estar mantendo a tua casa, Deus. Eu sei que tu é o dono do ouro, o dono da prata, tu pode todas as coisas. Então, o que a gente tem entregado é aquilo que tu tem nos proporcionado, uma parte daquilo que tu tem nos proporcionado, para manter o teu templo, manter a funcionalidade de toda a igreja, tá? Então, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por estar sendo, como eu posso falar, agradecer de estar podendo entregar, entendendo? Meu dízimo e minha oferta. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Outro aviso, essa semana agora, segunda-feira, de 8 a 12 de junho, teremos a santificação, tá? Semana de santificação, no horário de 8 às 9 da noite, tá? Então, toda a igreja está convidada, da mesma forma como estamos ministrando o culto, será ministrado a santificação. Então, esteja atento no horário de 8 às 9 da noite. Amém? Então, vamos orar encerrando por mais essa oportunidade, agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, bendizer o teu santo nome por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, trazendo a tua palavra, o teu evangelho. E obrigado, Deus, por me dar saúde, me dar vida, me dar vontade, me dar todo o fôlego de vida. Assim eu te agradeço, eu te louvo pela igreja, que todos venham e recebam em nome de Jesus. Amém.